Que é meu irmão Ailson, né? E a gente tá naquele quadro contando a minha história. E hoje nós vamos falar um pouquinho quando a gente era criança, pequeno. E a gente vamos falar um pouquinho de Dona Antônia, né, Ailson? Que morava na Rua João Mendes e fazia pirulito, lembra? Tu vendia pra ela, né? Fala um pouquinho mais alto e conta aí, o pessoal, como foi. Eu era o vendedor de pirulito. Eu acho que eu tinha o quê? 7 anos de idade. 7 anos. E o ponto mais que a gente vendia, que tinha assim, fora pirulito, tinha picolézinho de palito, tinha tudo, era no paroquial, né? Em frente ao paroquial. A gente morava na Rua da Cadeia e Dona Antônia morava na esquina da João Mendes, perto ali onde era a mercearia de Seu Donato. Pirulito muito, era de qualidade. As coisas antigamente era muito bem feito, porque eu chegava até na hora que ela estava fazendo com, eu sei que era limão, os pirulitos com... Ele vai dar a receita. Eu tenho pra mim, assim, que eu era pequeno, mas era limão, acho que não sei se... Tinha goma também. A goma era da puxa. Tinha até a puxa também, que é a puxa. Cuidado pra não errar o nome, mas pra dizer outra coisa. A puxa é aquilo que o pessoal sabe, que é aquelas tripinhas enroladas com a goma. Era gostoso demais, rapaz. Até eu acho gostoso demais. Acho que ele faleceu, né, Doc? Seu Jaime, da João Mendes, que era um... recentemente. Era o camisa 10, né? Ele faleceu, né? Aqui, pronto, era o camisa 10 em puxa. O avô do meu amigo Diego. Isso mesmo. Valeu, Diego. Lembro muito dos meninos dele vendendo a puxa. E eu vendia o pirulito de Dona Antônia, né? Que era muito famoso o pirulito. Tem Valdemar. Valdemar. Esquece agora o nome dos meninos, né? Porque a gente era muito... faz tempo, né? A gente já fica ficando velho. Eu acho que eu fiz de tudo, né? E eu me lembro que eu comecei com esses pirulitos. E eu tinha até uns meninos que diziam assim: ah, Wilson, como é que tu vai na rua? Como é que tu dizia? Daí eu já, né? Rapaz, volta e diz assim: olha o pirulito. Esse! Vai não. Olha o pirulito. Aí é isso. Depois dos pirulitos veio... Os pirulitos bons, Doc, assim, quando dava um ponto também, tinha isso. O pirulito era ótimo, né? Ele dava um ponto. Como é que dava um ponto? Tá dando a receita. Você sabia que a tábua, né? Aqueles buraquinhos. Era a tábua com os buraquinhos. Acho que cabia uns 50 pirulitos. Era uns 50. Aí aquele mel vinha quente, muito quente assim em cima de uma tábua, eu me lembro. Rapaz. Aí aquilo ali, aquele mel, aí ia juntando, aí caía ali dentro, eu achei que botava. E o papel enrolava. Daí quando é que dava o ponto? Quando aquele papel, você ia chupar o pirulito, você fazia assim, ela fazia assim, não colava. Ficava 100%, tá entendendo? Aquele pirulitozinho, tirava o papel. Agora, quando ficava agarrado o papel, aí, não é que não era, o sabor era o mesmo, mas só que o ponto era outro. Aí dependia esse ponto aí, né? Aí colocava na... Perfeitamente. Aí saía vendendo. Olha o pirulito. Mas como era que falava? Olha o pirulito. Eita! Agora o bom é que é assim. É bom. Quando nós chegávamos na frente do paroquial... Vai, maninho, fala aí. Era Ailson. Era uma dezena de pessoas. A concorrência, né? Imagina aquele portão ao lado do paroquial, que era apertado. Eu lembro, as crianças saindo, né? Os picolés daquele tempo era de palito, né? Que não tinha, sim, tu vendia picolé também, né? Chamava-se Dindim, né? Mas não, aí vai ser outra história que eu vou contar. Vai. Que só para emocionar, eu chorei muito, que os meninos muitas vezes... Nos pirulitos? Não, no pirulito não. Mas nos picolés. Porque já é outra história. É outra história, você tinha de vender rápido. Por quê? Era aqueles picolézinhos quadrados com um palitinho, mas era feito de coco, você lembra? Naquelas caixinhas de isopor. E quando, hoje, o solzinho de hoje, mais ou menos, daquele jeito, né, Doc? Aqui tempo era mais frio um pouco, mas vamos lá. Era. E você tem Você hoje ia até a caixa. Até a caixa. Eu chegava só com aquele que estava aqui. O calor que fez hoje, gente. Tem a correia, a caixa. Eu acho que até a roupa sumia até a roupa. Vai, maninho, conta aí. Aí, Doc, assim, era bom, porque assim, vamos lá. Hoje tem umas coisas que a criança tal, mas naquele tempo nossos pais não obrigavam a gente. E a gente ia fazer isso por quê? A gente queria ganhar um dinheiro para quê? Para ir a um cinema. Um cine de São José do tempo, né? Era bom, os faroeste. Quem é que não queria assistir um faroeste? Um matinê à tarde. E todos nós já começávamos a trabalhar. E assim, graças a Deus, nós, eu digo nós e outros colegas que até se foram, porque os pais, para não ver filhos pegando no alheio, ter seu dinheirinho no final de semana. Tá vendo, gente? O que eu falo? Ia trabalhar, mas não forçado, porque a gente também estudava. Era. A gente brincava de bola, a gente era feliz. Agora a vida era uma vida sofrida. A gente era feliz e não sabia, não era isso? A gente era muito feliz, sinceramente. Tinha nossos pais, nossa mãe. E assim, isso ensinava para o bem, né? Aí eu chegava no paroquial, Doc, daí quando eu olhava tinha outros vendendo bolo. Quando eu olhava tudo em aquele pessoal assim, tudo quer dizer assim, do nível da gente, tudo trabalhando naquelas crianças, para não fazer besteira,
não querer nada de ninguém. E como diz, já pegando mais moeda, né? Que tem moeda. As moedazinhas. Aqueles para suar, não é isso? E com seu próprio suor você já tem. E desde pequeno eu aprendi isso. E assim tem muitas coisas. Eu acho que eu vendi mais essas coisas até do que Doca. Agora eu acho que eu vendi muitas coisas. Não foi. Aí o Celi era mais ativo nessas coisas aí. De vender mesmo assim. Aí, deixa eu fazer uma pergunta a você. Qual é a diferença que você vê daquele tempo para o tempo de hoje? Em termos disso aí, da criança poder trabalhar. Porque você sabe que hoje em dia a criança não pode trabalhar, a lei não permite, essas coisas. Tá entendendo? Perfeitamente. Fala aí um pouco aí para. Assim, eu acredito o seguinte. Vamos lá. Por exemplo, assim, Charles, tu é a favor da criança estar trabalhando? Que hoje, assim, para a vista do nosso tempo, mudou muitas coisas, até financeiramente é melhor do que antigamente, porque nosso pai trabalha de quê? De pedreiro para sustentar uma casa com 7 pessoas. E você sabe, não era fácil. Né? E não tem emprego, assim. Que meu pai, mesmo assim, um trabalho, vamos lá, de pedreiro, que ele pegava um serviço hoje e passava 3 anos com o mesmo ganho de hoje, não é isso? Era aquele sacrifício. E vivia muito para a banha do Rio, né? Papai era lutando. Aí as coisas melhoravam porque quando um ia crescendo, como o Hilton já foi saindo para ajudar meu Hilton pai. era o outro irmão da outro gente. irmão, minhas irmãs ajudavam minha mãe numa costurazinha, isso assim. Mas assim, eu vejo hoje, assim, Noca, que tem mais emprego. Né? Fica até emocionante. Tem mais emprego, hoje tem mais emprego, que os filhos só não estudam. E até as escolas. A facilidade, a facilidade né? é grande hoje, né? É diferente. A gente não é quando nós estamos dizendo assim. A gente procura, que eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu digo até, a gente vem conversando lá no meu trabalho mesmo, que todo mundo sabe que eu trabalho no Fórum de Vigilante. E a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser verdadeiro. É. Eu ia sair aqui muitas vezes, vamos arrumar um dinheirozinho, mas pai olhar assim de um canto para outro. Meu pai não tinha condição de dar, fazer o quê? Osso. Quantas vezes fui procurar osso, né? Pegava osso, ferro, osso, brilho, alumínio, né? Isso, e tudo. Fui atrás do trator, né? O que eu acho importante... Do lixo. O que eu acho importante, por quê? Porque desde pequeno a gente aprendeu, como eu estou dizendo, ao sustento nosso, né? Nosso pai, nosso dinheirozinho, já correr atrás. Agora hoje não, assim, que eu vejo. Você tem uma casa, você tem um pai que está trabalhando, né, Doca? E você não precisa estar fazendo mais esse tipo de serviço como nós fazíamos. Na época. Que é escola, vamos lá, a escola dá de tudo, tem de tudo. Que escola tem hoje? Tem de tudo. Não, hoje na escola, isso é em qualquer canto do Brasil. No estudo, se não quiser, né? Porque é oferecido de tudo para a criança. Pronto. Quantas vezes eu chegava até desses pirulitos, desses picolézinhos que eu vendia, ia com o Doca aqui e dizia, Doca, papai está trabalhando aonde? Olha, você vê. Então eu chegava surpresa, estava meu pai, o quê? Levantando uma parede, e eu chegava aqui, mas esse aqui mesmo, assim, eu me lembro muito da casa que a gente chamava assim, Antônio Lourenço, que tem um açude aqui, que a gente chamava açude Joaquim Vergulino. O que a gente achava bom aquilo? A gente chegava lá, papai estava lá, quando eu olhava para baixo, assim, do andaime, né, nós estava embaixo, papai dizia, oi, meu filho, até chamava isso aqui, que aqui tem outro nome, Tipi, né? Tinha Tipi, daí ele ficava rindo. E a gente ia jogar tijolos para papai, e papai ia no alto, e a gente pegava aqueles tijolozinhos e jogava. Quer dizer, ninguém forçava, nós ia porque e depois acompanhava um servente que ia pegar água para quê? Nós saíamos na frente do jumento para tomar aquele banho, se o servente fosse pegar água pela manhã, né, que a gente estava para à tarde, se ele fosse pegar água 4 ou 5 vezes, a gente ia só de prazer para correr e dar aquele, vamos falar, um popular, um frecheiro. Né? Um frecheiro. Mas chamar frecheiro naquele tempo. Tinha vida melhor do que isso. Hoje é um mergulho, né? O nosso pai nunca obrigou a trabalhar, mas a gente gostava de estar olhando e trabalhar para isso. Por isso que eu digo assim, hoje tem mais facilidade. Agora sim, um pai... Tu lembra, só atrasando papai sair de madrugada para ir fazer aquela casa ali em Riacho Amarelo. Riacho Amarelo, né? Tem muita história, até uma vez que eu fui... Meu pai era, né, assim, falando das outras pessoas, não, tem muita gente batalhador nesse mundo, mas meu pai foi um deles. Um cara que batalhou muito para segurar a gente. Isso aqui é testemunho. E assim, você tocou... Porque tem muita história, né? Que papai, assim, acordava... Meu irmão Hilton também, acordava de 4 horas para o quê? Naquele tempo, nos anos 80, que a gente... Final dos anos 70. Era mais para trás. A gente morava na Rua da Cadeia, que a gente chama a Rua do Prado, né? Na época que Evaldo Braga morreu por ali. Perfeitamente. Aí meu pai pegou o quê? Como eu estava falando aí, um serviço para fazer uma casa até muito bonita, assim, ao lado daquele açude de Riacho Amarelo. E assim, ele saía de 4h30, para quando às 7 horas,
E ele levava mais para fazer lá a comida, não é isso? E fazia um frio, gente, que eu vou sério dizer, a gente Esperança era muito frio. era como a Europa, não é exagero não, porque era frio mesmo. E quantas vezes a gente no quentinho, no tempo do inverno, ele dizia assim, desculpa, é aí que eu tô tossindo. Doco, aí quem vai mais eu hoje?